Você está no COBOL Dicas Podcast, o podcast raiz para quem programa com orgulho em COBOL, lida com sistema legado e faz o mainframe girar de verdade. Puxa a cadeira, aumente o volume que o episódio já vai começar. Fala galera, meu nome é José Roberto e você está no COBOL Dicas Podcast, o podcast raiz para quem curte programação sem enrolação. Bom, hoje a gente está iniciando um novo formato de gravação de podcast. Eu vou começar a gravar um pouco da parte visual para ver se vai ficar bom. Eu tô montando esse formato ainda, então vai ter algumas falhas que pode ocorrer durante a gravação, mas é porque ainda estou ajustando ainda para a gente achar um formato ideal. Então, bora para o nosso COBOL Dicas Podcast. Hoje vamos mergulhar num tema que todo programador, seja ele iniciante ou experiente, já enfrentou: os erros. Sim, vamos falar dos erros mais comuns que um programador pode cometer e o mais importante, como desvendá-los e corrigi-los. Então se acomode na cadeira, fique comigo e vamos curtir esse episódio. Programar é resolver problemas, e no caminho da solução, os erros são inevitáveis. Mas entender a natureza desses erros e ter um arsenal de técnicas e de debug é o que diferencia um bom profissional. No COBOL, a sua sintaxe peculiar e o ambiente mainframe, alguns erros se tornam velhos conhecidos. Vamos a eles. Erros de compilação, o primeiro filtro. Bom, o primeiro tipo de erro que nós encontramos são os erros de compilação. Eles são, de certa forma, mais fáceis de lidar, pois o próprio compilador nos aponta onde está o problema, mas nem sempre a mensagem é clara como gostaríamos. Um erro comum é o erro de sintaxe, uma vírgula fora do lugar, um ponto final esquecido, uma palavra reservada digitada incorretamente. O compilador vai reclamar. A dica aqui é sempre ler a mensagem de erro com atenção e, se necessário, consultar o manual de linguagem. Muitas vezes o erro real está na linha anterior àquela que o compilador aponta. Isso é comum a gente achar em erros de compilação. Às vezes a gente esquece de fechar uma section e esquece de colocar o ponto final. Às vezes a gente esquece de uma vírgula. Então esses erros são comuns e o próprio compilador nos aponta esses erros. Um outro clássico é o erro pick mismatch. Isso acontece quando você tenta mover dados de um campo para o outro com formatos incompatíveis. Por exemplo, mover um valor alfanumérico para um campo numérico, ou um campo com casas decimais para inteiro sem o devido tratamento. O compilador ele vai te avisar em que área de trabalho não é compatível ou que há uma conversão inválida. Fique atento às features das suas variáveis. É comum quando a gente vai fazer uma manutenção ou está criando um programa onde a gente faz movimentação de dados, e aí você declarar um campo como numérico e um campo como alfanumérico, e ao fazer a movimentação do alfanumérico para o numérico, a gente toma um erro de um append. Então é comum esses erros acontecerem, e quando acontece, o próprio compilador já nos informa o local, o campo específico que está acontecendo esse erro. E por falar em variáveis, a declaração incorreta de níveis ou a falta de definição de variáveis também são fontes de erro de compilação. Certifique-se de que todas as variáveis que você usa na Procedure Division estejam corretamente definidas na Data Division e com os níveis hierárquicos adequados. Quando a gente faz a declaração de uma variável, nós temos ali geralmente o nível 1, nível 5, nível 10, nível 15, até o nível 77, 88. Então tem que tomar cuidado quando a gente vai declarar níveis de variáveis também. Erros de execução. Appends, o terror dos desenvolvedores. Os famosos appends. Esses são erros que acontecem em tempo de execução, quando o programa está rodando.
Eles são mais traiçoeiros porque o programa pode compilar sem problema, mas falhar miseravelmente ao tentar processar os dados. E 2 deles são campeões de audiência, o famoso 0C4 e 0C7. O 0C7, o Data Expedition, é o mais comum e geralmente o mais fácil de identificar. Ele ocorre quando você tenta realizar uma operação numérica, como adição, subtração, multiplicação, divisão, em um campo que contém os dados numéricos. Pensa num campo numérico de 5 posições, que por algum motivo você recebeu espaços em branco ou uma letra. O mainframe não sabe como fazer a conta e pum, é 0C7. Como identificar? No dump, procura pelo Program Start Word, o famoso PSW, e pelos registradores. O PSW ele vai te dar ali o endereço da instrução que causou o erro. E com o mapa de compilação, você consegue localizar a linha de código, depois análise os campos envolvidos na operação. Muitas das vezes o problema está na inicialização incorreta das variáveis ou na entrada de dados inválidos. Já o 0C4 ou Protection Exception é um pouco mais complexo. Ele ocorre quando o programa tenta acessar uma área de memória que não lhe pertence. As causas mais comuns incluem índices de tabela fora dos limites. Por exemplo, você está acessando um elemento de uma tabela de 10 ocorrências, você está tentando acessar a 11ª ocorrência. Qual a programa não encontrado? Você tenta chamar um subprograma que não foi link editado corretamente ou não está disponível na sua biblioteca de carga. Problemas de endereçamento. Isso pode ser mais sutil, envolvendo ponteiros ou áreas de trabalho mal definidas, levando o programa a tentar ler ou gravar em um local de memória inválida. Para o 0C4, a análise do dump também é crucial. O PSW novamente aponta a instrução ofensora. A diferença é que em vez de dados inválidos, você está procurando os acessos a endereços e memórias inesperadas. Verifique seus occurs, seus calls e as definições da sua área de trabalho. Outros abendes frequentes incluem o S0C1, Operation Exception, que geralmente indica uma instrução inválida, muitas das vezes causada por um 0C4 anterior que corrompeu a memória, e o 0CB, Decimal Divide Exception, que ocorre quando você tenta dividir por zero. Fique atento a essas possibilidades. Erros de lógica silenciosos, os mais perigosos. Erros de lógica são mais perigosos porque o programa compila, roda e não dá bend. Ele simplesmente produz resultados incorretos ou se comporta de forma inesperada. E o pior, pode levar horas ou dias para serem descobertos. Um clássico é o famoso loop infinito com performance. Você define uma condição para sair de um looping, mas essa condição nunca é satisfeita. O programa fica rodando, consumindo recursos e nunca termina. Sempre revise as suas condições de until e while para garantir que o loop terá um fim. Condições de if incorretas também são uma fonte comum de problemas. Uma lógica mal pensada, um end no lugar de um or ou uma falta de um else podem levar o programa a tomar decisões erradas. Teste exaustivamente as condições e as ramificações do seu if. Cálculos errados são outra dor de cabeça. Precedência de operadores, arredondamento ou a falta de inicialização de acumuladores podem levar os resultados financeiros catastróficos. Sempre inicialize suas variáveis numéricas com zeros e preste atenção ao usage e a picture para garantir a precisão. E não podemos esquecer dos arquivos fechados. Um programa pode processar tudo corretamente, mas se não fechar o arquivo que abriu, pode causar problemas para outros programas que tentam acessá-los, ou até mesmo perda de dados. O close é tão importante quanto o open. Então fica uma dica, sempre que você for usar um arquivo, você tem que sempre lembrar de abrir esse arquivo, fazer a leitura ou a gravação desse arquivo e sempre, antes de finalizar o programa, fechar esse arquivo. O arsenal de debugging, suas ferramentas de caça a erros. Agora que conhecemos os inimigos, vamos às armas.
O debug é uma arma, e ter ferramentas certas faz toda a diferença. A análise de dumps, sysout, sysabend, é a sua principal aliada para bends. O dump é uma fotografia da memória do programa no momento do erro. Nele você encontra a PSW, os registradores, o conteúdo das variáveis e a área do erro. Saber ler um dump é uma habilidade essencial para qualquer programador mainframe. Procure por tutoriais e pratique. O poder do display é subestimado. Inserir displays estratégicos no seu código para rastrear o fluxo do programa e o valor das variáveis em pontos-chave pode te salvar de horas de dor de cabeça. Use-o para confirmar se o programa está entrando nas rotinas certas e as variáveis estão com os valores esperados. E para quem tem acesso às ferramentas de debugs, elas permitem que você execute o programa passo a passo, inspecione as variáveis em tempo real, defina breakpoints e altera o fluxo de execução. E se você tem uma ferramenta dessa, use e abuse na hora de testar o seu programa. Conclusão. Bom, eu espero que esse episódio tenha desvendado um pouco mais sobre os erros comuns em COBOL e principalmente como enfrentá-los. E lembre-se, errar faz parte de todo o processo de aprendizado. O importante é aprender com os erros, desenvolver suas habilidades de debug e, claro, praticar boas práticas de programação para evitá-los ao máximo. A prevenção é sempre o melhor remédio. Código limpo, bem estruturado, com variáveis bem nomeadas e uma lógica clara é muito fácil depurar. E se o erro aparecer, você sabe por onde começar a procurar. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado das dicas. Não esqueça de seguir o Cobol Dicas nas redes sociais e visitar o nosso site coboldicas.com.br. E para consultar qualquer tipo de erro, aqui na página do Cobol Dicas nós temos a seção de códigos de erro, onde nós temos aqui uma lista de códigos de Abend para SIX, para Cobol, para XML, para SQL Code e Visão File Status. Então você pode acessar o nosso site Cobol Dicas aqui na parte de códigos de erro, procurar o seu código de Abend de Cobol, por exemplo. Aqui nós temos erros de sistema e erros de usuário, procurar e aqui tem uma breve explicação sobre o que é esse erro. Hoje, por exemplo, nós vimos o 0C7 e nós vimos o 0C4. Então todos os erros nós temos aqui catalogados no site Cobol Dicas. E se precisar de algum auxílio para desvendar a solução de algum erro, acesse o nosso fórum Cobol Dicas. Nós temos tópicos para cada categoria, basta você escolher a sua categoria, postar o seu erro e quem sabe nós podemos te ajudar. Então acesse o nosso fórum.coboldicas.com.br. Bom, esse foi mais um episódio do Cobol Dicas Podcast. Eu espero que você tenha gostado desse novo formato, esse formato que vai ser exclusivo aqui para o YouTube. E sempre peço para você curtir o Cobol Dicas, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e acompanhar também o Cobol Dicas Podcast nas outras plataformas. Lembrando que toda segunda-feira nós temos lives com o nosso editor VS Code mais o GNU Cobol e nas quintas-feiras nós temos live com o emulador Hércules TK5. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu! Esse foi mais um episódio do Cobol Dicas Podcast. Se curtiu o conteúdo, compartilha com os colegas que também vivem o mundo do mainframe. Tem dúvida ou sugestão? Acesse o nosso fórum.coboldicas.com.br. Lá o papo é direto, sem enrolação. E não esquece de visitar o nosso site coboldicas.com.br com muito conteúdo sobre Cobol, JCL, SIX e DB2. Lembrando que temos episódio novo toda terça-feira e live no YouTube às segundas e quintas, sempre às 8 da noite. Valeu por nos acompanhar e até o próximo episódio.